Olá, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma noite, mais uma live no conhecimento da palavra. Então, vamos primeiro eu quero aqui primeiro fazer uma oração antes de iniciar, tá bom? Então, vamos orar? Vamos orar, eu quero orar o Salmo 23, que é o meu salmo, que possa ser de muitas pessoas também. E o Pai Nosso, tá bom? Então vamos orar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, conheces os nossos pensamentos, os nossos corações. O Senhor sabe tudo o que acontece em cada um de nós e por todo o nosso tempo. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós, meu Pai. Talvez nós tenhamos pecado por algum motivo sem perceber, mas, Senhor, perdoa-nos pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Talvez seja uma transgressão que cometemos sem saber que estamos cometendo, ou foram feitos sabendo que é errado. Mas nós estamos nos humilhando, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos erros, as nossas iniquidades, nossos pensamentos, palavras, obras, ações, qualquer coisa que tenhamos feito que não tenha agradado aos olhos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Peço-vos que o Senhor me dê e dê para cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai, uma noite plena, uma noite abençoada. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ter entendimento cada vez mais da sua palavra. Quero agradecer, meu Pai, por esse canal no YouTube. Muito obrigada por esse canal, Senhor. E que eu possa transbordar daquilo que o Senhor coloca no meu coração, para que todos que entrarem nesse canal possam ter conhecimento da sua palavra e serem abençoados. E que seja, meu Pai, esse canal para a honra e glória do seu nome. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por todas as pessoas que aqui estão. Muito obrigada por me dar entendimento, esclarecimento na sua palavra e que o Senhor possa fazer com que todas as pessoas que aqui estão ouvindo a sua palavra também tenham entendimento e conhecimento. Enche-nos do teu Espírito e da tua luz. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e até quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Então é isso, gente. Vamos então, agora que nós já oramos, já estamos entrando, com fé, com segurança que Deus vai nos dar o conhecimento que precisamos ter. Vamos então continuar com o nosso estudo de 1 Reis. Gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscrevesse aí no meu canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se e depois você vai lá no sininho e na palavrinha todas e aperta também, tá bom? Também gostaria muito que você fosse nessa mãozinha aí que tá aí um papo firme, que essa mãozinha significa que eu venho trazendo um papo firme, uma conversa boa, uma conversa relevante para vocês, tá certo? Então aperta aí nessa mãozinha aí para mostrar pro YouTube que vocês
estão gostando do que vocês veem aqui no canal. Também compartilhe, né? Não pode esquecer de compartilhar a palavra amiga. É importante levar a palavra para alguém. Às vezes tem pessoas que estão passando por algum tipo de problema e precisa ouvir uma palavra de reforço. Uma palavra que vai reforçar, vai dar força a essa pessoa para que ela possa seguir em frente, tá certo? Então não esqueça disso. É necessário compartilhar a palavra, tá bom? Vai em frente, compartilhando. Agora vamos dar início então ao nosso estudo. Vamos continuar, tá certo? Eu tô aqui com a minha Bíblia, tá? Nós paramos então na ira de Deus contra Salomão, não foi? E aí Deus levantou adversários contra Salomão e houve a morte de Salomão. Depois que houve a morte de Salomão, Roboão, seu filho, causa a separação entre as tribos, não foi? E aí houve o profeta prediz contra o altar, né? Que eles criaram um altar lá, um Deus que não é o nosso Deus de hoje ainda, né? Não é. E também acabou que o profeta que foi lá, falou várias coisas, né? Foi contra, prediz contra aquele altar, ele foi envelhecendo, as coisas foram acontecendo e o profeta acabou morrendo debaixo de uma árvore, né? Onde um leão foi lá e matou o profeta, né? E aí aconteceu que Aias, ele também prediz contra a ruína da casa de Jeroboão, né? Então, aí eu parei aqui e aqui nós vamos, então, eu vou ler uma parte e até depois eu vou explicando, tá bom? Então, naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos, e umas botijas de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Então ele tinha um filho, e esse filho acabou morrendo devido às coisas erradas que ele fez. Aí não houve impiedade de Roboão, né, o outro filho de Salomão, e também Abias, que também ele imita a Roboão, porque é assim, uma geração foi seguindo a outra e foi imitando. E o único que foi melhorzinho foi Asa, que era o rei sobre Judá. Então, já estou no capítulo 5, que diz assim: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então eles começaram a criar deuses, né? E aí houve a profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel. Então conta assim: e no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre toda Israel em Tisá, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel a pecar. Então, Zeu, todos eles foram seguindo um ao outro e não melhoraram, só faziam o que era errado. Então, houve a conspiração de Zinri. Zinri reinou no ano 26 de Asa.
rei de Judá, né? Ela era filho de Baasa e começou a reinar em Tisa, sobre Israel, e reinou 2 anos lá. E aí conta que após 26 anos, ele reinou, e então começou a reinar em Tisa, sobre Israel, num lugar chamado Tisa, que era Israel, lá em Israel. E aí, Ori vence a Tibine e reina. Aí já era. Então, foi acontecendo muitos reinados, né? E acabou que chegou a Acabe, que reina na casa de Jezabel. Então, Acabe, que era filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano de 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Acabe foi um dos piores, então fez tudo errado, como os outros já vinham fazendo errado, mas Acabe, então, piorou mais ainda a situação. Então, a sucessão do rei de Israel releva a continuação de uma história de infidelidade e maldades. Então, houve muitas infidelidades, muitas maldades, né? E ali, Elias prediz contra Acabe. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Geade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Elias foi sustentado então pelos corvos. Depois que veio a ele a palavra do Senhor dizendo, né? Retira-te daqui e vá para o oriente, e esconde-te junto ao ribeirão de Querite, que está diante do Jordão. Então, quando ele falou que Elias, que foi o profeta valente, né, da história de Israel, e ele foi enviado por Deus numa época de grande corrupção espiritual, houve muita corrupção, então ele foi enviado. Nesse tempo, o povo estava todo errado, né? Todo entregue à idolatria. Então, começou a eleger Baal como padroeiro da nação. E aí, eu vou contar o restante amanhã, tá certo? E aí, então, nós vamos recapitular para a gente ter entendimento. Então, naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu, né? E aí o seu filho morreu devido à conduta desprezível que ele usou, né? Ele não se humilhou para o profeta Afaz e nem tampouco para Deus. Ele não foi nada humilde com Deus, porque Deus que enviou o profeta Afaz para falar com ele, para ele lembrar das coisas que havia feito, mas mesmo assim não houve arrependimento da parte dele, né? E o outro filho de Salomão continuou reinando em Judá, lá em Jerusalém. E então, eles começaram a fazer várias estátuas e imagens, né? Debaixo das árvores verdes lá, né? E os anos foram passando e o rei do Egito, então, o rei do Egito resolve ir para Jerusalém. O nome do rei do Egito era Sisaque. Olha que nome, né? Era Sisaque. Então, ele resolve ir para Jerusalém para tomar tudo que tinha lá. Todo o ouro. Ele queria levar todo o ouro que Robom e Jeroboão haviam juntado lá, né? Aí houve guerra entre Robom e Jeroboão. Robom, então, acabou morrendo e foi sepultado na cidade lá onde Davi ficava, né?
foi sepultado na cidade de Davi. E após 10 anos, Abias, então, reina em Judá. Depois de 10 anos, e a coisa foi passando de geração em geração. Você está entendendo? Então, Deus ficou muito irado, né? Muito triste, e puniu todo o povo de Israel. Porque todo o povo estava andando em idolatria, estavam errados. Então, Deus sabe quem são os seus verdadeiros filhos e aqueles que não são. Deus conhece. Por isso, hoje em dia, nos dias de hoje, nós devemos, é nossa obrigação andar em sinceridade com Deus, ser fiel a Deus, né? É necessário que a gente evite cometer erros. E quando cometemos e sabemos que estamos errados, devemos pedir perdão a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos erros, que nós somos errantes. Então, naquele tempo já se cometia erros e erros. Você entende? Então, nós não podemos seguir os erros como eles faziam. Foi de geração em geração, foi seguindo erros, um erro atrás do outro. Então, o tempo foi... Olha o que aconteceu. O tempo foi passando e Asa, então, ele começou a reinar. Asa foi um outro rei que foi muito bom. Foi um rei também, um dos filhos de Davi também, Asa, né? Que a coisa era de geração em geração. Então, o rei, houve uma guerra entre Asa e Baasa, que era o rei de Israel. Então, o profeta Baasa foi até Asa, porque Asa acabou se corrompendo. Ele era um rei bom, mas ele acabou também se corrompendo. E aí o profeta Baasa foi até ele lembrar ele todas as coisas que tinha feito para ele, que Deus tinha tirado ele do pó, né? Então, Deus que o profeta foi por intermédio de Deus. Então, ele levou... houve uma divisão. Então, algumas pessoas... né? Como é que é o nome, gente? Baasa, não. Asa, ele fez tudo errado e algumas pessoas seguiram com Asa, outros ficaram em Israel. E aí Deus se irou muito disso, né? E ele levou todo o povo a transgredir. Então Asa levou todo o povo a transgredir, a cometer coisas erradas, né? A transgredir as leis de Deus. Então eles cometeram vários pecados, né? E aí o tempo foi passando e houve a conspiração de Omri, que era um outro rei, que venceu um outro rei também com o nome de Tibiné. E houve, assim, aconteceu vários reinados, né? Até que aconteceu de chegar ao rei Acabe, que acabou casando-se com Jezabel. Então, esse rei Acabe, aí conta assim, ó. A sucessão do rei de Israel, Acabe, né, que foi o sucessor, né, revela a continuação de uma história de infidelidade e maldade. Acabe deu sequência aos pecados de Orim, seu pai, porém conseguiu ser ainda pior, devido à má influência da sua mulher Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então Jezabel levou para Israel um grande número de sacerdotes adoradores de Baal. Ela ampliou e fortaleceu o culto pagão em Israel de tal maneira que a adoração a Deus
vivo quase se extinguiu. Então, a Jezabel, ela já tinha uma idolatria por outros deuses, que não é esse Deus que nós conhecemos, você entende? Então, ela levou muitos homens, muitas pessoas a idolatrar aquele Deus que eles botaram lá de pau, né? Eu estou falando de pau, é um Deus que eles inventaram lá, né? Então, Deus acabou se irritando, Deus se irritou com aquilo e Acabe achou, Deus acabou se irritando com aquilo e viu muita perversidade em Acabe e em Jezabel. E aí, amanhã eu vou continuar falando com vocês a respeito dessa história, onde o que aconteceu com Jezabel e Acabe. Então, a palavra que eu quero deixar hoje é que antes de qualquer pensamento diferente, antes de qualquer coisa, você mantenha-se em fé com Deus, porque aquele que obedece a Deus sem questionar, Deus honra. Você entende? Mantenha-se em fé antes de pensar qualquer outra coisa. Mantenha-se em fé com Deus, porque todo aquele que obedece a Deus sem questionamentos, Deus o honra. Deus está enxergando, ele vê aquele que é ímpio e aquele que é justo. Porque Deus é justo, nós sabemos que Deus é justo. Deus é um Deus amável, Deus é um Deus bom. Então, você tem que se manter em fé, porque toda vez que um ser se mantém em fé, Deus o honra. Agora, aquele que comete injúrias, aquele que comete pecados, né, transgride a lei de Deus, ele passa por N sofrimentos. Ele fica doente, ele tem depressão, ele vê coisas onde não existe. Deus deixa acontecer coisas, né, porque a pessoa está, né, fora do caminho dele, né, fora dos passos dele. Então, quando a pessoa está fora dos passos de Deus, do caminho de Deus, Deus não pode fazer nada pelaquela pessoa, porque a pessoa está afastada, né? Você vê que aqui na história conta que vários reinados houve, e dentro desses reinados todos foram ímpios, todos agiram errado, um foi seguindo o outro, fazendo a desordem, né? Então, não cumpriram com aquilo que Deus colocava para fazer. Não foram amáveis, não tiveram o bom perfume de Deus. E aí, Deus teve que castigar todo Israel. Assim, Deus faz hoje em dia com todas as pessoas que são afastadas do caminho dele. Pessoas que, ao invés de buscar estar na presença do Pai, as pessoas se afastam e começam a dar valor a outras coisas, ao invés de dar valor a Deus. Você entende? Dá valor a esse Deus que nos criou. Você entende? Dê valor a Ele. Porque se você se mantém em fé, Deus vai te honrar. Se mantenha em fé. Se mantenha na presença do Pai. Tá bom? Então a palavra hoje é: mantenha-se em fé, porque aquele que obedece sem questionar, Deus o honra. Tá bom? Então é isso. Amanhã eu vou dar continuidade aqui ao livro de 1 Reis, onde Acabe começa a reinar, e casa-se com Jezabel, né? Aí vai contando a história, que eu já contei um pedacinho aqui, mas amanhã eu faço aquele recapitulamento num pedacinho e a gente vai dando continuidade. Aí a gente vai falar sobre a viúva de Serepta, né? Aí vamos falar também sobre Elias, quando ele se apresenta diante de Acabe, né? E assim sucessivamente, até que a gente venha terminar
o primeiro livro de Reis, tá bom? E aqui a gente vai aprendendo muita coisa, né? O objetivo do nosso estudo é o conhecimento da palavra de Deus e reflexão naquilo que se fala na palavra de Deus, para que a gente possa refletir e, ao invés de ir pelo caminho errado, né? A gente vai seguindo os passos de Deus, para que a gente possa ser honrado. Nós honramos o Pai e Ele nos honra, tá certo? Então é isso, olha, boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!